Boa tarde aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente está estudando o capítulo 10 da parte sem letra, que traz o seguinte tema: regra do novo programa que penaliza a lei corruptora e divide o poder financeiro. A gente já começou a estudar esse capítulo, do versículo 1 até o versículo 7, 11. Aí depois a gente continuou o versículo 12 até o versículo 19. Aí depois a gente continuou do versículo 20 até o versículo 32, aonde a gente parou, né? Agora nós vamos continuar aí a partir do versículo 33. Nossa estrutura já está apropriada para receber investimento corruptível, especialmente para fazer concorrência, combatendo dos concorrentes todo tipo de impureza de uma economia que opera e cresce através do pecado e da corrupção. Vamos repetir mais uma vez o versículo 33. Nossa estrutura já está apropriada para receber investimento corruptível, ou seja, vantagens financeiras, né? Especialmente para fazer concorrência, combatendo dos concorrentes todo tipo de impureza de uma economia que opera e cresce através do pecado e da corrupção. Então, irmão, investir em nós é um investimento muito especial, irmão. É um investimento, irmão, que vai combater a impureza que há na própria maneira como a pessoa cresce financeiramente. Então, se você investir em nossa estrutura, você estará fazendo um grande benefício para a humanidade, né? Especialmente as pessoas que não gostam de maldade, não gostam de ver violência, gostam da paz, do amor, da misericórdia. Porque todas as impurezas aqui, ela provém do pecado, da maldade. Então, nosso trabalho, ele vai crescer para reduzir a maldade sobre a terra. Porque ele vai combater isso aqui, essa maldade. Combater toda a sujeira. E você que cresce em função dessa maldade, você vai ter que se adaptar a um crescimento pela redução dela, né? Para que possa fluir o amor, a misericórdia e a justiça. Versículo 34. Trata de boas ocasiões para mudar e transformações de tudo, para mudança e transformação de tudo, do que é injusto e nos faz mal, onde o injusto cresce e é honrado e o justo desonrado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 34. Trata-se de boas ocasiões, mais uma vez eu digo, você que talvez até cresceu, né, com essa corrupção aí, né, porque o reino de Cristo ainda não havia se manifestado. Você tem a ocasião agora, tem a oportunidade de ter uma ocasião dada a você para que você invista seus investimentos. Você pode projetar o seu crescimento, um novo investimento nessa nossa estrutura de uma maneira mais pura e justa. E aí, novamente, você vai fazer migrar os seus investimentos do lado sujo para o lado puro, né? A gente está avisando para você, por quê? Porque esse projeto aqui é de Deus, então não tem como ele ser retrocedido, né? Não tem como, porque Deus é que está na frente de tudo isso, né? Então, mas ele não vai avante. Vai, porque é Deus que está na frente, né? É Deus que está na frente. Para mudar, trata-se de boas ocasiões para mudar
para mudança e transformação de tudo, do que é justo e nos faz mal, né? Porque muitos aí têm dinheiro, mas não têm paz. Muitos têm dinheiro aí, mas não têm tranquilidade, não têm o amor de Deus, né? E muitas das vezes até ele tem, mas o seu próximo não tem, e cresceu em cima dos seus bens, do seu pertence, né? E aí ele não tem sossego, né? Então essa é a hora de você purificar seus bens. Você não vai perder eles não, né? Agora, se você não fizer isso, você corre o risco de perder ele, né? Porque ele vai ficar muito mais maldito do que antes. Onde o injusto cresce honrado e o justo desonrado, né? Então você cresceu com a injustiça, com a promoção da maldade e da violência. Versículo 35. O poder corruptível que nos interessa é somente as vantagens financeiras, para nos dar apoio, para combater o pecado e as abominações que transgride a santa lei de Deus, enraizado nos negócios que se envolvem pela desobediência ao Senhor. Vamos repetir mais uma vez o versículo 35. O poder corruptível que nos interessa é somente as vantagens financeiras. Não, por que a gente quer as vantagens financeiras? E tá igual muitos avarentos, muitas pessoas estão correndo atrás, né? Para nos dar apoio, para combater o pecado e as abominações, né? Então a gente não quer vantagem financeira para a gente beber carrão novo, né? Constituir propriedade, né? Sem ter qualquer benefício para a humanidade, né? A gente quer a vantagem financeira para combater as abominações de forma inteligente, usando como regra a lei de Deus, que transgride a santa lei de Deus, é enraizada nos negócios, né? Porque todos que cresceram hoje cresceram contra a lei de Deus, ou seja, numa prática de feitiçaria, que se desenvolvem pela desobediência ao Senhor. Então, é o pecado que se desenvolve, né, pela desobediência a Deus, né? Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E tudo isso aqui pertence ao Senhor. Então, você está se rebelando contra o teu Criador, né? Versículo 36. A base para a atuação desse negócio é a acusação e condenação da pessoa humana apropriada para beneficiar os negócios dos injustos e perversos, que conduz pessoas de bem à conduta maligna. Vamos repetir mais uma vez o versículo 7. A base para a atuação desses negócios, desses que crescem, né? Você pode falar assim, ah, mas eu cresci de maneira honesta. Eu não estou falando que você cresceu roubando. Você não cresceu roubando, mas você cresceu associado a toda a sujeira, né? Compartilhando com tudo, né? E aí, de uma maneira ou de outra, você se associou a tudo isso, né? Mesmo porque se você não tivesse associado, você não teria crescido, né? E a acusação e condenação da pessoa humana. Você pode ver que hoje a base de tudo é a penalidade e condenação à pessoa humana, né? A exclusão do ser humano, né? Sobretudo aquele justo trabalhador, apropriado para beneficiar os negócios dos injustos e perversos, né? Então, se você cresceu, você não é bandido, é um trabalhador, né? Porque tem muitos que cresceram trabalhando, né? Então se justifica agora a Deus, passando para o lado do trabalhador, né? Saindo do lado do perverso, porque na medida que esse trabalho for avançando, você não vai ter como se sair desse laço, né? Então se você se desprender logo, é melhor, antes das coisas ficarem mais difíceis, né? Passar para o lado do trabalhador. Porque logo, logo você vai se constituir como malfeitor. Não por você praticar o mal, mas por estar associado a eles, né? Que conduz pessoa de bem à conduta maligna, né? Então é uma coisa mais terrível que nós vimos no dia de hoje, irmão. Muitas pessoas sendo obrigadas a praticar o mal, né? Porque está sendo obrigado, né? Às vezes a pessoa não quer, mas é obrigada a associar para poder compactuar com tudo. Versículo 37.
A lei corruptível que opera desprovida da outra lei incorruptível fornece seus maiores benefícios ao que mais cresce pela corrupção, unicamente na área financeira, porque não tem um amparo de nossas interpretações apropriada à causa e da defesa humana. Vamos repetir mais uma vez o versículo 37. A lei corruptível que opera desprovida da lei incorruptível, que é essa lei que está operando aí, né? Ela tem o amparo da lei corruptível de Moisés, mas a lei corruptível de Moisés, ela é corruptível também, né? Ela não pode dar para ela o que a lei incorruptível de Cristo pode, né? Então ela está desprovida, né? Ela está desprotegida dessa lei, porque não fez acordo com ela, né? Está contra também, né? Fornece seus maiores benefícios aos que mais crescem pela corrupção, né? Unicamente na área financeira, porque não tem um amparo de nossas interpretações apropriada à causa e defesa humana, né? Então, essa lei aí, ela não tem um amparo, né? Ela não tem a riqueza interpretativa da lei de Deus, porque não tem acordo com ela, né? Então, ela vai se constituir ainda mais maligna, já se constituiu, né? Maldita, e constituirá mais ainda se não fizer acordo com as leis, a lei incorruptível de Cristo, né? Porque a palavra, ela está amaldiçoando, a palavra está sendo lançada e está afugentando maldição aos que estão contra, né? Então passe logo para o lado da verdade, para o lado do trabalhador, né? Versículo 38. Desta forma, todos nós somos de alguma maneira prejudicados, e os que recebem maiores benefícios são usados para aprovar, achando-a boa, pelo mal que ela fez de forma mais abrangente a outros, não a vós, contudo também está sujeito. Versículo 38. Desta forma, todos nós, né? Desta forma, todos nós somos de alguma maneira prejudicados, né? As pessoas, não, mas eu sou rico, né? Eu estou tranquilo aqui, eu não me envolvo com coisa errada. De alguma maneira, todo mundo será prejudicado, né? Se as coisas continuarem assim, né? E os que recebem maiores benefícios são usados para aprovar, achando-a boa, né? Então muitos conseguem benefício, dinheiro, né? E aí aprova, né? Achando que é bom, né? Pelo mal que ela faz de forma mais abrangente a outros, não a vós, né? Então ele fala, o mal vai atingir outro, não vai me atingir. Só que você é semelhante, você está sujeito a ser atingido, né? Porque o mal, o diabo, ele não tem dó de ninguém não, irmão. Né? Ele faz parceria com você só para você fazer o serviço sujo dele. Depois ele te aniquila igual te aniquilou outros, né? Usando você, né? Porque o diabo, ele não gosta de ninguém não, meu amigo. Essa farsa aí de querer gostar das pessoas, que ele bonzinho, é só para enganar as pessoas. Contudo, também está sujeito, né? Está sujeito, mas a pessoa acha que não, né? Ele acha que está protegido, né? Ninguém se proteger do diabo, irmão, por essa lei suja dos homens. Ninguém, porque essa lei é corruptível, né? Todo mundo está sujeito. Versículo 39. Portanto, esse tipo de benefício é falso e mentiroso. E quem ousar investir em nossa estrutura, lançada como concorrente, reprova essa falsificação e verdadeiramente confirma as coisas boas como benigna. Vamos repetir mais uma vez o versículo 39. Portanto, esse tipo de benefício é falso e mentiroso, né? Essas vantagens que vêm para as pessoas ficar do lado do mal, né? É falso porque o reino de Cristo se manifestou com a verdade, né? E a falsificação, a mentira, ela passa a ter a perna curta, né? Porque a verdade se revela dia a dia. E quem ousar investir em nossa estrutura, lançando como concorrente, olha que inteligência, irmão. Investir em nossa estrutura, lançando-se como concorrente do mal. Porque você já passa para o lado do bem, né? Reprova essa falsificação, né? Reprova esses benefícios que vêm para as pessoas compactuar com o mal, achando que nunca vai ser ofendido, né? Atacado por ele, né? Aí vê o mal atacando outros, não, eu estou protegido, eu estou livre.
Se você se associar a ele, tu está muito mais sujeito do que quem não está associado, né? E verdadeiramente confirma as coisas boas como benigno, né? Então nós temos que reprovar essas falsificações e confirmar Deus como bom, né? Não adianta você querer acusar Deus, porque não tem como você provar isso, né? Você vê que o próprio diabo tentou acusar Jesus, né? Crucificou ele entre dois malfeitores. E mesmo assim a justificativa da acusação dele não tem força, né? E hoje ele está desmascarado, né? Está desmascarado porque a verdade ela prevalece, né? E é no tempo presente e futuro e eternamente, porque a verdade ela é eterna. Versículo 40. Vejamos como ficou fácil e simples o uso de sua fé, sem que seja necessário um processo longo de espera de transformação até que ela se realize, usando de maneira simples outro poder fácil e impuro, porém tendo mais eficiência. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40. Vejamos como ficou fácil e simples, né? Através da sua fé fica tudo fácil e simples, né? O uso de sua fé. Então, basta você crer que ela fica muito fácil você usar ela, sem que seja necessário um processo longo de espera, de transformação. Ou seja, porque a fé geralmente, né? Ela demora muito para operar, né? Já nessa maneira aqui, nesse recurso aqui que você passar até agora, ela vai operar mais rápido, né? Ou seja, logo logo você vai fundamentar a sua crença, né? Até que ela se realize, usando de maneira simples outro poder fácil e impuro. Então você vai usar um poder fácil, né? Impuro, ou seja, você tem fácil acesso, né? Através da impureza. Porque se fosse um poder puro, aí ficava mais difícil, né? Porque para conseguir, né? Porque se consegue através da pureza, né? Já um poder impuro, ele é muito fácil de conseguir. Porém, tendo mais eficiência, né? Vamos ver que poder é esse, né? Versículo 41. Ao persistir com a fé, para que ela chegue ao tempo de se realizar, seu final é os frutos do tipo de obra que se realiza durante seu percurso, a quem é confiado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 41. Ao persistir com a fé, para que ela chegue ao tempo de se realizar, porque a fé é isso, irmão, você tem que persistir com ela até que se realize, né? Esse é o papel de verdadeiro crente, né? Seu final é os frutos do tipo de obra que se realiza durante seu percurso. Então, se você vai usando a sua fé, você vai praticando o bem, o final é a bondade, né? A quem é confiado, né? A quem é confiado, né? Então é Deus que vai operar, né? Porque você confiou nele, né? Versículo 42. Se antes que se realize já foi realizada a boa obra que deveria ser realizada na duração do percurso da persistência, o tempo do processo é excluído, porque a boa obra foi realizada antes que realizasse o que era esperado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Se antes que se realize já foi realizado a boa obra. Que boa obra é essa? Será? Eu acho que é o dinheiro, né? Que você tem que lançar contra, né? Se antes que se realize já foi realizada a boa obra que deveria ser realizado na duração do percurso da persistência, o tempo do processo é excluído, ou seja, o processo de espera ele é excluído aqui, né? Porque a boa obra foi realizada antes que se realizasse o que era esperado, né? Então você investiu, né? Você investiu dinheiro, né? E aí você já realiza a boa obra, já crendo que vai se realizar no futuro o bem, né? Provavelmente é o dinheiro, porque é um recurso impuro, né? O dinheiro, né, irmão? E é uma coisa importante, irmão, porque o dinheiro, ele vai gerar frutos maravilhosos, né? Através da fé. Versículo 43. A fé tem poder para vencer o invisível, que podemos usar como exemplo a voz da ordem falada. E a outra ordem do poder financeiro, somente o poder financeiro poderá o vencer, né?
Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. A fé tem poder para vencer o invisível, que podemos usar como exemplo a voz da ordem falada e o outra ordem do poder financeiro, né? Então aqui tem duas ordens. A ordem falada, né, que é o chefe da ordem, e a outra é o poder financeiro. São duas ordens aqui, né? Somente o poder financeiro poderá o vencer, né? Então, a ordem falada, ela pode ser vencida de que maneira? Através de você obedecer ou não, né? Que você se desprograma daqueles que dá a ordem, né? E o poder financeiro, somente o poder financeiro pode derrotar ele. Você tem que lançar ele contra, né? Não tem como derrotar o poder financeiro se você não lançar ele contra. Versículo 44. Havendo uma pequena fé com o poder da ordem falada já quebrada e vencida, este poder não precisa mais ser derrotado, porquanto já foi. Resta então outro poder corruptível na área financeira para ser quebrado e dividido, né? Então aqui vamos repetir o versículo 44. Havendo uma pequena fé com o poder da ordem falada já quebrada e vencida, né? De que maneira que esse poder foi quebrado? Através da conduta de você obedecer a ordem ou não. Você quebra esse poder, né? Este poder não precisa mais ser derrotado, porquanto já foi. Resta então o poder financeiro na área financeira para ser quebrado e dividido. Dividido como? Você tem que lançar ele contra. Aí você quebra ele e divide ele, né? E aqui é a ordem muito poderosa, né? Você vai quebrar e vai dividir, porque você vai lançar ele contra a própria corrupção. Ele vai ser usado para combater a corrupção, né? Então, irmão, a gente vai parar por aqui, né? Já foram 22 minutos. Em outra oportunidade a gente conclui o capítulo, né? Falta apenas 4 versículos, 5 versículos. Ou é melhor a gente concluir logo, né? Vamos concluir logo esse capítulo, né? Mesmo que dure um pouquinho, né? Versículo 45. E qualquer um que tiver este poder poderá iniciar o processo de sua quebra, os lançando contra, né? Lançando contra o poder financeiro, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 45. Qualquer um que tiver este poder poderá iniciar o processo de sua quebra, os lançando contra. Versículo 46. Digo iniciar o processo de quebra do poder financeiro que nos afronta e resiste, porque ele ainda se encontra inteiro, concentrado, dominando tudo para nos resistir, sempre nos mantendo fraco nesta área, para que continue firme e forte. Vamos repetir mais uma vez o versículo 46. Digo iniciar o processo da quebra do poder financeiro que nos afronta e resiste. Até hoje ele afronta ainda, né? Por quê? Porque ainda não foi lançado contra, né? Porque ele ainda se encontra inteiro e concentrado, dominando tudo para nos resistir, sempre nos mantendo fraco nesta área para que continue firme e forte. Mas já está quase quebrado. Essa epidemia aí quebrou muito o poder financeiro aí, viu? Essa epidemia quebrou muito o poder financeiro, mas ele ainda não foi lançado contra ainda não, né? Ele ainda não foi, mas foi estraçalhado muita economia aí com essa epidemia aí, né? Versículo 47. Este é um dos poderes que não temos capacidade de o vencer sozinho, usando a fé. Como o poder da voz da ordem humana, que moraliza os homens, e somente o poder de ser quebrado com o poder da fé e da palavra lançada contra, né? Então esse poder aqui já foi quebrado. Vamos repetir o 47. Este é um dos poderes que não temos capacidade de o vencer sozinho, né? Que é o poder financeiro, né, irmão? Usando a fé como... Então nós vencemos sozinho qual? Como o poder da voz da ordem humana que moraliza os homens. E somente pode ser quebrado com o poder da fé e da palavra lançado contra, né? Esse poder que já foi quebrado pelo reino de Cristo, né? Versículo 48. Somente nosso próximo em nossa semelhança poderá quebrar e dividir este poder através de boas obras,
lançada contra os concorrentes. Poderá ser feito simplesmente envolvendo-se em nossos negócios, negociando conosco. Vamos repetir mais uma vez o versículo 48. Somente nosso próximo e nossa semelhança poderá quebrar e dividir este poder através da boa obra lançada contra os concorrentes. A boa obra lançada contra os concorrentes. E poderá ser feita simplesmente envolvendo-se em nosso negócio, negociando conosco, né? Então você tem que negociar conosco, né? Para que você possa quebrar esse poder, né? É uma maneira mais fácil, porque se você lançar o dinheiro só, de forma limpa, o inimigo vai ver, né? Tem que ser uma forma discreta, né? Versículo 49. Porquanto realizando um hábito que já está acostumado, é uma própria característica muito usada por nós homens, e por ela gerar e provocar uma forte concorrência capaz de derrotar o lado oposto. Vamos repetir mais uma vez o versículo 49. Porquanto realizando um hábito que já está acostumado, né? Em uma própria característica muito usada por nós homens, que é negociar, né? E por ela gerar e provocar uma forte concorrência capaz de derrotar o lado oposto, né? Então tem que ser lançado a favor do reino de Cristo, né? Esse poder, para quebrar esse poder financeiro, dividir ele, né? Porque quando ele for dividido, ele perde todo o poder. Aí ele vai gerar poder agora de maneira mais pura do lado do reino de Cristo. E a partir daí, todo o mal vai ser estraçalhado, né? E aí as pessoas têm que migrar o mais rápido possível para o reino de Cristo, para que não seja tragado por esse mal, né? Então é muito importante, irmão, quando esse poder começar a ser lançado, se você tem bens, família, quer fazer com que esse poder seja migrado para o reino de Cristo, trate logo de trazer também a sua família, né? Até para elas administrar esses bens, né? Porque é uma nova sociedade que está surgindo, irmão, né? E aí você tem que se lançar para se associar a ela, né? E tem que trazer dinheiro e também a sua família, né? Para que possa ser salvo todos, né? Não queremos salvar só seus bens, nós queremos salvar principalmente a sua família, né? E as duas estruturas já estão prontas já, né? Para salvar seus bens e sua família, né? Porque o lado sujo, ele vai ser tragado pela grande tribulação, né, irmão? Então faça isso, irmão, logo, né? Para que você esteja salvo, a sua família, né? Aproveite enquanto há tempo disponível, né? Porque você pode querer fazer isso aí às pressas e não vai, talvez nem vai funcionar, né? Então, se você está ouvindo, já ouviu as nossas mensagens, decida logo a favor do reino de Cristo, irmão, a sua família, os seus bens, para que você possa restaurar ele, edificar ele por aqui, antes da chegada da grande tribulação. Então agradeço a todos aí em nome de Jesus.